Olá, boa noite! Está começando a segunda temporada, 17ª edição do Jornal BKM, trazendo notícias de forma clara e objetiva, atualizando você sobre política, economias, agronegócios, entretenimento, criminologia, radar do tempo e esporte. Tudo isso você encontra aqui, todos os sábados às 21 horas. Está no ar o Jornal BKM, segunda temporada. Boa noite! Está começando mais uma edição de Notícias Principais. Eu sou Helder Kelvis e vamos para as notícias. Política. Marçal avança sobre território bolsonarista. Nunes garante reduto eleitoral e Boulos mantém parte das áreas lulistas. Apesar de ter apoio de Bolsonaro, Nunes não conseguiu garantir zonas eleitorais de São Paulo, nas quais o ex-presidente foi bem votado. O resultado do primeiro turno das eleições municipais em São Paulo, realizado no domingo dia 6, embaralhou o jogo de forças do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade. Pablo Marçal, do PRTB, conseguiu vencer em zonas bolsonaristas, desbancando o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, candidato oficial de Bolsonaro, o que evidencia que o ex-presidente não exerceu tanta influência na escolha do eleitor. Marçal venceu em 14 das 23 zonas eleitorais, onde Bolsonaro havia sido bem votado no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Ele levou bairros como Tucuruvi, Santana, Jaçanã e Vila Maria, na Zona Norte, e Tatuapé e Vila Prudente na Zona Leste. Nunes, que tenta se reeleger e disputará o segundo turno com Guilherme Boulos, do PSOL, no dia 27 de outubro, saiu vitorioso em apenas 8 zonas bolsonaristas. O apoio do ex-presidente ao MDBista veio após intensa negociação e em meio a um receio da campanha de Nunes de um eventual aceno de Bolsonaro a Marçal. Para selar a aliança, o prefeito aceitou como vice na sua chapa Melo Araújo, ex-comandante da Rota, indicado pelo partido de Bolsonaro. No entanto, se de um lado o apoio de Bolsonaro não foi tão decisivo, de outro lado, o prefeito conseguiu vencer em áreas lulistas. Ele conquistou a maioria dos votos em área que, em 2022, Lula tinha sido o mais votado, especialmente na zona sul da cidade, a região que inclui Parelheiros, Capela do Socorro e Grajaú. É reduto eleitoral de Nunes, desde a época em que era vereador. Boulos, por sua vez, manteve a influência da esquerda em parte das áreas lulistas da cidade. Ele saiu vitorioso em 19 das 35 zonas, na quais os petistas tinham vencido nas últimas eleições. Na disputa da presidência da República em 2022, a cidade de São Paulo estava dividida em 58 zonas eleitorais. À época, Lula havia conseguido maioria dos votos em 35 zonas e Bolsonaro em 23. Neste ano, após uma reformulação da Justiça Eleitoral, ficaram 57 zonas. Marçal e Boulos empataram com maior número de vitórias, 20. Nunes foi o que menos venceu nesse quesito, apesar de ter ficado em primeiro no primeiro turno. O atual prefeito venceu em 17 zonas.
Dário Saad dos Republicanos é reeleito prefeito de Campinas. Dário teve a candidatura cassada em primeira instância pela Justiça Eleitoral, mas recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral e aguarda o julgamento dos recursos para uma decisão definitiva. O prefeito Dário Saad dos Republicanos foi reeleito em primeiro turno, na noite deste domingo, dia 6, para mais um mandato à frente da Prefeitura de Campinas, São Paulo. A informação da reeleição de Dário foi confirmada pela Justiça Eleitoral quando a apuração dos votos na metrópole chegou a 89%. O candidato à reeleição teve a candidatura cassada em primeira instância pela Justiça Eleitoral, mas recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral e aguarda o julgamento dos recursos para uma decisão definitiva. Com 100% das urnas apuradas, 21h33 horas e minutos, o resultado final em Campinas é o seguinte: Dário Saad dos Republicanos com 66,77%, totalizando em 355.800 votos. Pedro Tourinho, do PT, em 23,18%, totalizando em 123.500 votos. Rafa Zimbaldi, Cidadania, com 7,99%, totalizando em 42.557 votos. Wilson Matos, Novo, de 1,88%, totalizando em 10.013 votos. Angelina Dias, do PCO, 0,19%, totalizando em 997 votos, anulados sobre judice. Quem é Dário Saad? Nascido em Pedregulho, São Paulo, Dário Saad tem 58 anos, é solteiro, pai de 2 filhos e médico urologista. Ele mudou-se para a cidade de Campinas em 1982, quando ingressou na Faculdade de Medicina da PUC Campinas. Ao concluir a graduação, passou no concurso do Hospital Municipal Mário Gatti. Entre 1992 e 1993, ele foi presidente da Unidade de Saúde, nomeado pelo ex-prefeito Magalhães Teixeira. Na primeira vez em que foi candidato a vereador, em 1992, tornou-se suplente. Nas eleições seguintes, em 1996, foi eleito. Reelegeu-se em 2000, 2004 e 2008, além dos 4 mandatos, que somam 17 anos como parlamentar. Também foi presidente do Legislativo Municipal entre 2005 e 2006. Nas eleições de 2012, Dário pleiteou o cargo de vice-prefeito na chapa encabeçada por Pedro Serafim, mas ele teve a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral por descumprimento da lei da ficha limpa e foi substituído por Débora Palermo. O TSE negou a prestação de contas do político. À época, ele era filiado ao partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, atual MDB. Em 2020, Dário Saad foi eleito no segundo turno com 222.030 votos, cerca de 57,7%, para o primeiro mandato à Prefeitura de Campinas. Ele derrotou então o candidato Rafa Zimbaldi, que teve 166.995 votos, totalizando em 42,93%. E falando de economia, você viu? Angola, Coreia, México, Reino Unido e Rússia abrem mercado para o Brasil. Com
Conquistas do agronegócio nacional. Nova abertura de mercado para produtos brasileiros. O Brasil poderá exportar erva mate, DDGS, grãos secos de destilaria, subproduto do etanol de milho, e ração compactada de feno para diferentes destinos, conforme anunciado em nota conjunta pelos ministros da Agricultura e das Relações Exteriores. As aprovações sanitárias foram recebidas pelo governo brasileiro no fim de setembro. Essas aberturas de mercado contribuirão para o aumento ao fluxo comercial com esses importantes destinos e reafirmam a confiança internacional no sistema de controle sanitário do Brasil, ressaltam os ministros. Angola e Coreia do Sul autorizam a importação de erva mate brasileira, enquanto a Rússia abriu seu mercado para a entrada de embriões ovinos do Brasil. Já o Reino Unido e o México liberaram a importação de DDGS, produzidos no Brasil. No caso do México, o país também poderá receber farinha e pallets de feno para alimentação animal. Além dessas aberturas, Angola, Coreia do Sul, México e Reino Unido aprovaram a importação da flor seca do cravo da Índia e da fibra de coco brasileira, utilizada nas indústrias das construção e manufatura. Com essas novas conquistas, o Brasil soma em 138 aberturas de mercado para produtos agropecuários no ano, atingindo cerca de 216 desde 2023. Otimismo. Setor de máquinas agrícolas espera crescimento de 8,2% em 2025. Perspectiva positiva do ano que vem contrasta com as estimativas de 2024, quando os fabricantes esperam retração de 25%. Os fabricantes de máquinas agrícolas esperam um crescimento de 8,2% no faturamento do setor em 2025. A perspectiva foi compilada em pesquisa realizada com representantes das empresas pela Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, ABMAQ. O anúncio foi feito durante o 24º Seminário de Planejamento Estratégico Empresarial, promovido pela Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, nesta sexta-feira, dia 4. Conforme o presidente da CSMA, Pedro Estevão Bastos, não será um ano maravilhoso, mas não será uma catástrofe. Começamos a retomar um nível normal. Se olharmos o faturamento mensal da Câmara, o último buraco foi em abril deste ano. Segundo ele, o setor vem de fortes quedas desde 2022, quando faturou cerca de 94 bilhões. Em 2023, foram 74 bilhões. Em 2024, a retração é projetada em 25%, cerca de 56 bilhões. Bastos lembra que as empresas estão em épocas de planejamento. Na mesma pesquisa, realizada no ano passado, a perspectiva dos representantes era de queda de 7%. Caiu mais por causa da seca. Vemos que o faro do pessoal não é ruim não, observou. País do Oriente Médio. Brasil recebe autorização para exportar caprinos e ovinos vivos para Omã. Segundo o mapa, com essa autorização, Brasil atinge a sua 100ª e 70ª abertura em mercado em 2024. O Ministério da Agrícola e Pecuária, MAPA, e das Relações Exteriores, MRE,
divulgaram em nota conjunta informando que o Brasil está apto a enviar caprinos e ovinos vivos a Omã, país do Oriente Médio. De acordo com a nota, o Ministério da Agrícola, Pescados e Recursos Hídricos de Omã estaria de acordo com o modelo de Certificado Veterinário Internacional, CVI, proposto pelo Brasil para a exportação desses animais ao país. A autoridade sanitária de Omã afirma que a conclusão do processo exige ainda um pedido oficial de importador local ao MAFWR, que definirá o início do credenciamento de locais adequados à quarentena veterinária dos animais do Brasil. De acordo com nota conjunta, com essa autorização, o agronegócio brasileiro atingirá a sua 107ª e 70ª abertura de mercado em 2024, totalizando em 248 aberturas, em 60 destinos desde o início de 2023. E chegamos ao fim de mais uma edição de Notícias Principais. Eu sou Elder Kelvis e até a nossa próxima edição. Fique agora com Débora Benite em Mundo dos Entretenimentos. Hoje, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. E você, papai e mamãe, ainda não tirou um momento de lazer com seus filhos? Aqui no jornal BKM Mundo dos Entretenimentos, você terá algumas dicas de programação muito importante para passar com suas crianças. Eu sou Débora Benites. Existem muitas atividades que pode ser feita com as crianças para passar o tempo, com brincadeiras, passeios e atividades em casa, por exemplo. Tipos de brincadeira: amarelinha, bola de gude, cantiga de roda, pipa, caça ao tesouro, pega-pega, cobra cega, brincar de bola, balões de água, acampamentos, história com lanternas, hora do livro e muito mais. Essas brincadeiras ajudam a exercitar a mente da criança e faz que seus filhos tenham e sintam o prazer de ser criança. Mas não para por aí. Se você quer um evento mais diferente, que temos dica também de lugares para fazer um passeio. Tipos de passeio: Parque Ibirapuera, Planetário de Ibirapuera, Aristóteles Orsini, Parque da Mônica, Jardim Botânico, Play Center Family, Planeta Inseto, Biblioteca, Parque Villa-Lobos, Zoológico de São Paulo ou de Americana, Parque de Ciência do Instituto Butantan, Aquário de São Paulo ou Aquário de Santos. São muitos os lugares e pontos turísticos que você pode levar seus filhos para passar e se divertir. A correria está demais, não vai ter tempo de sair? Isso não é problema. Você, mãe, pai, podem realizar atividades dinâmicas com seus filhos sem sair de casa. Quer saber quais? Vamos lá! Atividades em casa. Nada melhor do que fazer uma boa culinária em família, não acha? Toda a família se diverte e suas crianças ainda aprendem a fazer os alimentos de forma divertida. Teatro em casa é uma boa opção para exercitar a mente de todos, criando cenas e histórias incríveis. E que tal a noite do jogo ou da pizza? São diversas atividades para realizar. Agora que já tem ideias de entreter suas crianças, está esperando o quê? Como o Dia das Crianças já chegou, está na hora de planejar esse dia tão especial. Seja para curtir em família ou para aproveitar o feriado com uma festinha. Que tal preparar receitas divertidas e especiais para os pequenos? Aproveite e chame as crianças da casa para te ajudar a fazer esses quitutes. Cachorro quente, 10 porções, 25 minutos. Dia do Cachorro Quente traz memórias de infância, festinha, feira da cidade e lanchonetes de bairro. Há muitas versões para preparar esses lanches. Hoje vamos de clássico: salsicha, batata palha, ketchup e mostarda. Daí você decide: cachorro quente tem que ter purê de batata ou não?
Ingredientes: 3 colheres de sopa de óleo, uma cebola média cortada, 2 dentes de alhos amassado, um pimentão verde pequeno cortado em cubos, um tomate médio cortado em cubo, uma colher de chá de colorau, uma colher de chá rasa de sal, 2 colheres de sopa de salsinha, meia colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de páprica defumada, um caldo de carne ou bacon, um sachê ou 340 gramas de molho de tomate, uma xícara de água, 10 salsichas e 10 pães de sua preferência, batata palha, ketchup e mostarda a gosto. Modo de preparo: utilizamos o clássico pão de cachorro-quente, ideal para o tamanho da salsicha com miolo macio. Você pode incluir ou substituir os temperos, por exemplo, usar o coentro ao invés da salsinha. Pique a cebola, o tomate e o pimentão em cubinhos pequenos. Em uma panela com um fio de azeite, refogue a cebola até murchar, cerca de 30 segundos. Acrescente o alho, mexa bem e refogue por mais 30 segundos. Coloque o pimentão e o tomate, misture bem, refogue por cerca de 2 minutos. Adicione o colorau, sal, pimenta do reino, páprica defumada e, se quiser, o caldo de carne ou bacon. Misture bem para incorporar o sabor. Coloque a salsinha e mexa novamente. Despeje o molho de tomate, a água e as salsinhas. Deixe cozinhar em fogo médio para reduzir o molho por cerca de 15 minutos. Experimente e, se preciso, acerte o sal. Para montar, basta cortar o pão ao meio, sem partir totalmente, deixe as bandas interligadas. Coloque 2 colheres de sopa de molho, uma salsicha, batata palha, ketchup e mostarda. Bolinha de queijo, 20 a 25 unidades, 30 minutos. Uma xícara de chá de leite, 240 ml. Uma colher de sopa de manteiga. Uma xícara de chá de farinha de trigo, 150 gramas. Uma gema. Uma pitada de sal. Queijo brie ou algum queijo de sua preferência que derreta, cortado em cubinhos para rechear, 125 gramas. Uma gema para empanar, farinha de rosca para empanar, óleo para fritar, 250 ml. Modo de preparo: reúna todos os ingredientes para preparar a bolinha de queijo, o salgadinho mais clássico. Em uma panela, coloque o leite, a manteiga, ligue o fogo médio e mexa até a manteiga derreter e incorporar no leite. Adicione a farinha e o sal, misture até formar uma massa que solte da panela. Desligue o fogo, acrescente a gema, misture bem até tudo incorporar na massa e depois deixe ela esfriar. Assim que ela esfriar, pegue pequenas porções da massa e molde em formato de um disco. Adicione um cubinho de queijo no meio e, com cuidado, vá boleando até fechar bem e formar uma bolinha. Repita o processo até acabar. Passe as bolinhas na gema de ovo e depois empane elas na farinha de rosca. Frite elas em óleo bem quente, por imersão até dourar bem. Frite as bolinhas aos poucos para que o seu óleo não esfrie. Agora é só servir essas delícias bolinhas de queijo. Bom apetite! Opções de filme para assistir com as crianças. Divertidamente 2015. Esse é um dos filmes mais criativos dos últimos anos. Em Divertidamente entramos na cabeça de uma menina de 11 anos e conhecemos de perto suas emoções. Assim, essas histórias mostram de forma divertida e cuidadosa a montanha-russa emocional vivenciada ao fim da infância, em uma verdadeira aventura. Essa história infantil é uma ótima forma de visualizar e compreender as emoções, até mesmo para os adultos conseguirem identificar e auxiliar a criança na hora de reconhecer as suas. Meu Malvado Favorito 3, 2017. Chegou a hora da terceira aventura de Gru e das irmãs Agnes, Edith e Margot, ao lado dos amarelos e famosos Minions. Dessa vez, Gru vai usar toda a sua determinação para derrotar o vilão que acha que está vivendo na perdida década de 1980. Entre as aventuras e vivências dessa história infantil, é possível aprender sobre amor, família, trabalho em equipe, liderança e consideração com o próximo. Os personagens desse filme infantil se espalham pelo mundo das telinhas, dando origem a outros filmes, como Minions 1 e 2, duas outras excelentes opções para ver com a família toda. Os Incríveis, 2004. Essa animação mostra uma família de super-heróis vivendo no mundo real,
com pessoas comuns. Após alguns incidentes envolvendo a luta contra o crime, o governo decidiu proibir todos os heróis de usar seus poderes. Mas uma nova ameaça obriga o Senhor Incrível, a Mulher Elástica e seus filhos a vestir novamente os uniformes. Mesmo após seus mais de 15 anos de lançamento, Os Incríveis ainda fazem sucesso entre as crianças, principalmente por ser um filme bem movimentado, cheio de ação e aventura que os pequenos amam. Matilda, 1996. Esse filme conta a história de Matilda, uma criança brilhante de apenas 6 anos, que cresceu em meio a pais grosseiros que a ignoram. Dessa forma, Matilda fica sempre em casa ou na livraria, onde costuma estimular sua imaginação. Após uma série de estranhos eventos ocorridos em casa, Matilda descobre que possui poderes mágicos. A Era do Gelo, 2002. No primeiro filme da saga, o Mamute Manny, a Preguiça Cid e o Tigre Diego têm que proteger um bebê humano durante uma migração glacial. A partir daí inicia-se uma grande aventura recheada de emoções e companheirismo. Esse é apenas o primeiro filme de uma série de 5 aventuras diferentes pelas geleiras, com esse e outros personagens que foram sendo adicionados ao longo das histórias, divertidas e perfeitas para serem vistas em família. Valente, 2012. Merinda, princesa de um reino escocês, não aceita se casar com um príncipe, como manda a tradição. Irritada com os pais, ela encontra uma bruxa que lhe concede um desejo, mas logo ela percebe que sua escolha apenas tornou a situação mais complicada. Lilo e Stitch, 2002. Concebido como experiência genética proibida, Stitch é conhecida a exclusão, mas o animal esperto consegue se passar por um cachorro para ser adotado. Aos poucos ele se torna grande amigo de pequena Lilo, tornando-se parte da pequena família de Lilo e sua irmã mais velha. Uma linda e divertida história infantil sobre relacionamentos, família, abordando lealdade e amor. Vida de Inseto, de 1998. Todo ano, os gananciosos gafanhotos exigem uma parte da colheita das formigas. Mas quando algo dá errado e a colheita é destruída, os gafanhotos ameaçam atacar. Por isso, as formigas são forçadas a pedir ajuda a outros insetos para enfrentá-los numa batalha. Uma linda história infantil sobre trabalho em equipe, um assunto importante a ensinar às crianças em todas as idades e que será trabalhando em casa ou na escola. E essas foram notícias do mundo dos entretenimentos, do jornal BKM.